Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Aline de Língua Portuguesa e hoje nós vamos conversar sobre a diferença entre predicativo do sujeito e do objeto. Só para nós recordarmos um pouco, predicativo é uma nomenclatura ligada à parte da sintaxe e para a gente poder entender um pouquinho melhor eu vou retomar uma nomenclatura da parte da morfologia, que é adjetivo. Então, quando eu falar em predicativo, eu estou falando em qualidade. Então, predicativo do sujeito é uma qualidade que pertence ao sujeito e predicativo do objeto, uma qualidade que pertence ao objeto. Então, agora nós vamos olhar esses 4 exemplos que eu coloquei no quadro para que a gente possa verificar, então, qual é a posição e quais são as melhores maneiras de identificar tanto o predicativo do sujeito quanto do objeto. Vamos lá. Então, aqui nós temos a primeira oração, a terra é redonda. Para facilitar, então, a nossa classificação, eu vou separar o sujeito do predicado e aí vou partir para a análise do predicado. Separa para facilitar qual é o verbo e aí a gente tem o restante para análise. E aí, assim, o que a gente tem que se perguntar quando for verificar qual é a função sintática? Né? Eu tenho o sujeito, um verbo de ligação, e aí eu vou perguntar quem era redondo. Então, eu sempre vou fazer, provavelmente, né, dependendo, claro, do elemento que eu tiver, quem era redonda. E aí alguém aí vai responder para mim, né? Aline, a Terra é redonda, né? Portanto, se redonda é uma característica, lembra a conexão que eu fiz entre o vocabulário de sintaxe e morfologia, né? Predicativa é igual a qualidade, né? Que remete ao adjetivo. Então, redonda é uma característica do sujeito terra, não é isso? Ó, é sobre quem se fala na oração. Logo, é uma qualidade do sujeito, eu posso classificar a redonda como predicativo do sujeito, certo? Vamos fazer mais uma vez para fixar bem e para verificar se vocês realmente compreenderam o que eu acabei de explicar. De novo, vou fazer a separação, separo o sujeito sempre do predicado para facilitar a minha análise. Tá? Sujeito. Vou fazer aqui a separação, né, do sujeito do predicado e aí a gente vai ficar com o predicado para poder fazer a nossa análise. Segundo momento, então, vou separar o verbo estar, o mesmo verbo, né? E aí eu tenho a característica, né? Aqui depois, portanto, todo predicado. E aí eu tenho a característica. Aí a gente vai fazer a mesma pergunta. Quem estava ou quem era cheia? Observem que eu utilizo o próprio verbo para fazer a pergunta. E alguém aí deve estar respondendo, cheia era a sala, ok? Portanto, aqui, cheia é uma característica, uma qualidade da sala, então esse é o nosso predicativo do sujeito, certo? Predicativo do sujeito, ok? Então, predicativo do sujeito, uma qualidade que eu atribuo ao sujeito. Aqui, por um acaso, só para quem pode estar se perguntando, em relação à classificação de predicado, né, a gente tem predicados nominais. É a única forma de aparecer? Não, a gente pode ter predicativo do sujeito, por exemplo, um predicado verbo nominal. O que importa é que o predicativo do sujeito é sempre uma qualidade atribuída ao sujeito. Então vamos dar uma olhada agora aqui nas outras duas orações. A gente vai ter o mesmo processo. Eu vou separar o sujeito do predicado e depois eu vou fazer a análise do restante da frase. Qual vai ser a diferença do predicativo do sujeito para o predicativo do objeto? Vocês vão observar que normalmente quando eu tenho predicativo do objeto eu vou ter 1 ou 2 elementos a mais para análise. Por quê? Porque normalmente quando eu tenho predicativo do objeto eu vou ter um verbo transitivo mais o complemento para esse verbo, né? E por quê? Porque como diz já o próprio nome, né? Predicativo do objeto é uma qualidade que vai ser atribuída a um objeto. Então eu vou ter que fazer toda a análise da oração para descobrir qual é o objeto, certo? Então vamos fazer a análise para verificar. Separa de novo o sujeito, né? Aqui o juiz e o ingrato, já vou fazer a separação. E aí vamos para a análise da primeira, tá? Então aqui é o sujeito, tá? E aí nós vamos para a análise da oração. Chegar aqui pro lado para todo mundo poder enxergar. Primeira coisa que eu vou fazer então, verificar onde é que fica o verbo. Então separa, vou usar a mesma cor para a gente não se confundir, ok? Julgou, tá? E aí vai ter a pergunta, né? Eu vou dizer para vocês, o juiz julgou e vocês vão me perguntar, julgou o quê? Não é isso? Julgou o quê? A resposta a essa pergunta vai ser o objeto. Julgou o quê? O réu, certo?
Só para retomar, pergunta com artigo é pergunta feita para um verbo transitivo direto e pergunta feita com preposição para um verbo transitivo indireto. Portanto, artigo, verbo transitivo direto e a resposta para a pergunta de um direto é sempre também um direto. E aqui daí vem, portanto, o elemento que nós procurávamos, certo? Aí vocês vão de novo perguntar. Vamos lá, ó. Quem é ou era, como vocês quiserem, né? É só uma pergunta para facilitar a nossa identificação. Quem é culpado? E alguém vai me responder, o réu. Não é uma característica atribuída ao réu. E qual é a função sintática do réu? Não é de objeto? Portanto, essa característica, essa qualidade pertence ao objeto. Então, eu vou lá e vou classificar, pessoal. Predicativo do objeto, certo? É o mesmo raciocínio, já que a gente está trabalhando com a noção de qualidade, porém um vai se adequar, né, ao sujeito, como vocês já viram, o outro vai se adequar ao objeto. Fazer mais uma vez para a gente, né, ficar bem certificado de que vocês estão acompanhando. Aqui eu tenho o sujeito, vou separar de novo o verbo para facilitar. E aí eu vou perguntar, né, pessoal, verifiquei que não é um verbo de ligação, e se eu disser o ingrato deixou, automaticamente vai surgir uma dúvida. Por quê? Porque é um verbo transitivo. A gente só vai verificar se ele é direto ou indireto. Qual é a pergunta que a gente vai fazer? O ingrato deixou o quê? Não é isso? Portanto, a pergunta vai ser o quê? Observem que é a mesma pergunta, eu vou ter uma mesma classificação, deixou o quê? Verbo transitivo direto, e aí eu vou ter aqui, né, Márcia, essa é a resposta. Portanto, a resposta à pergunta é o objeto direto. E novamente chegamos ao elemento, não é? Pobre Márcia, ficou pobre, né? Quem ficou pobre? Ingrato ou Márcia? Márcia. Portanto, é uma qualidade que garanto que ela não gostaria de ter, porém é dela. Então, se é dela, predicativo. Aqui ficou meio apertadinho, tá, pessoal? Mas predicativo do objeto, certo? Então, importante, predicativo é igual qualidade, predicativo do sujeito, portanto, pertence ao sujeito. E como já diz o nome, né, pessoal? Eu só vou ter predicativo do objeto se eu tiver essa relação aqui, ó, de verbo transitivo direto ou indireto. E depois da resposta que eu fiz a esse verbo, que normalmente a gente vai chamar então de objeto direto, eu vou ter uma qualidade atribuída a ele, certo? Então, predicativo do objeto, uma qualidade que pertence ao objeto. Espero que tenha ficado um pouco mais claro, que esses exemplos tenham ajudado vocês a identificar certinho numa oração, dependendo do que a questão solicitar para vocês, o que é um predicativo do objeto. A dica é, guardem a relação entre morfologia e sintaxe, né? Adjetivo, predicativo, né? Eles têm uma mesma carga semântica de significado no sentido de que eles são características, qualidades do elemento ao qual eles são atribuídos. Então, se vocês tiverem isso em mente, vai ficar um pouco mais tranquilo de identificar, certo? Se vocês gostaram da aula, se ela ajudou de alguma forma, compartilhem, curtam e não deixem de se inscrever no nosso canal para estar sempre informado de tudo que aparece. Vocês sabem, tem muita coisa ainda por vir. Até depois!